Paz e graça, amados. Mais uma vez, nos encontramos hoje na nossa nona sessão, falando sobre a nossa série de ensinamentos sobre a nossa viagem em Deus, e estamos aqui na segunda parte, onde estamos a falar sobre a viagem na perspectiva de Jacó. Então, essa é a nossa nona sessão. Então, sem mais perca de tempo, que é para dizer que na oitava sessão nós falamos sobre Betel. Betel quer dizer simplesmente a casa de Deus. Betel quer dizer a casa de Deus. Betel quer dizer a porta do céu, lugar de intercâmbio divino. E Betel também quer dizer lugar da mudança avançada. E lá em Betel, chegamos a perceber que Deus falou com Jacó quando ele esteve em Siquém, para que ele regressasse para Betel, o lugar do encontro. E nós lá queríamos entender um pouco a relação que existia entre quer dizer, o sentido de Betel na vida de Jacó. Conseguíamos ver que Jacó, quando chegou em Betel, enquanto que ele estava a fugir o irmão, ele chegou num espaço que era chamado Luz. E lá, quando chegou, ele teve uma experiência com Deus. A saída dessa experiência, ele, sem maturidade, sem muita compreensão, sem uma revelação avançada, ele chegou a chamar aquele lugar de Betel. Mas tempo depois, 20 e tal anos depois, quando Deus ali em Siquém o orientou para poder regressar no lugar onde ele ergueu um altar em seu nome, enquanto que ele estava a fugir o irmão, e ele voltando naquele espaço, naquele local, ele teve uma outra revelação. Então ele disse que não, esse lugar não é só Betel, mas esse lugar é o El Betel. Então nós chegamos a ponto de entender o sentido de Betel, e nós ali conseguimos perceber, relacionando essa compreensão de Betel com o que aconteceu no livro de João, onde a ilustração de João relacionado ao encontro de Cristo com Natanael. Quando Cristo olhou para Natanael, Cristo olhou para Natanael e disse de Natanael: és um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há falsidade. E só que se você consegue acompanhar a lógica do texto ali no 51, porque estamos a falar de João 1,47, acompanhando a lógica, e ali vem a conversa, e no 51 Cristo diz: em verdade vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Há um aspecto é que Cristo apresenta Natanael como esse verdadeiro israelita, em que não há dolo, em que não há falsidade. Numa outra forma, Cristo queria dizer: aqui está um verdadeiro israelita em que a natureza de Jacó não é manifestado. É um verdadeiro israelita que já passou por esse processo de Jacó, que já ultrapassou essas fases, que já venceu as suas lutas interiores. É um verdadeiro israelita que venceu a natureza de Jacó nele. É um verdadeiro israelita em que não há falsidade. E esse posicionamento desse verdadeiro israelita em que não há falsidade, esse posicionamento é o único posicionamento que consegue nos levar nesse ponto que é chamado Betel. Betel é um lugar de intercâmbio divino. Betel é um lugar que é a casa de Deus. Betel é um lugar onde o céu
se conecta com a Terra, a divindade impacta a nossa humanidade. E uma coisa que é interessante é que nós precisamos entender que Betel é uma dimensão que nós precisamos, quer dizer, experimentar, viver, porque quando Jacó chegou, teve naquele espaço, quando ele teve a revelação de Betel, ele disse que essa é a casa de Deus. E o conceito da casa de Deus que Jacó apresenta, se nós conseguimos olhar, é que Jacó fala da casa de Deus num espaço vazio, onde não havia nada. Então é para dizer que Jacó fala de Betel não como um local, mas como uma dimensão. Então é praticamente o que nós falamos na nossa 8ª sessão. Então, na nossa 9ª sessão, estamos a falar, essa nossa 9ª sessão, vamos falar sobre Belém, e ali estamos aqui no livro de Gênesis 35, a partir do versículo 16, Gênesis 35, a partir do versículo 16, 35, a partir do versículo 16, vou ler, não vou ler, 16 a 21, porém, Jacó e a sua família partiram de Betel, e quando faltavam uma distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar luz em meio a dores além do normal, em meio a dores além do normal. E o parto foi muito difícil. E enquanto padecia tentando dar luz, a parteira a encorajou: não tema, um filho saudável terás. No entanto, no momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, do seu filho, deu o seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que em nossa dia chama-se Belém. Aqui nós conseguimos ver essa situação que aconteceu aqui na família de Jacó. Belém quer dizer simplesmente casa de pão, não é? Bet, que quer dizer simplesmente Belém quer dizer simplesmente a casa de pão. Estamos aqui a palavra pão, e estamos aqui a palavra Belém, não é? E estamos aqui a palavra Bet-Elém, quer dizer simplesmente Bet, quer dizer a casa, e Belém, que quer dizer simplesmente o pão, casa de pão. E ali o que nos chama a atenção aqui é que há uma coisa que é interessante que nós conseguimos mudar aqui, é que há a necessidade de olhar para essa perspectiva no aspecto em que estamos a tentar entender esse texto. Conseguimos ver um Jacó num processo de viagem, um Jacó que está a viajar de um ponto para o outro, e esse Jacó chegou nesse ponto aqui que é chamado o Belém. Mas o que é que acontece aqui em Belém? O que é que acontece aqui em Belém? O que acontece aqui em Belém é simples. É que Jacó, a Raquel, que já estava com dores de partos, a Raquel, que já estava com dor de... Desculpa, com dor de partos, acontece que ela teve... ela chegou a ter o filho,
e nessa, como o parto estava muito difícil, e acontece que ela quase, depois de dar filho, com as dores, quase a deixar a vida, segundo o que a Bíblia está a dizer, ele olhou para o filho e ele chamou de filho de Benoni, que quer dizer simplesmente o filho da minha dor. E o pai recusou esse nome e o pai chamou o filho de Benjamim, que quer dizer simplesmente o filho da minha força. Aqui é um aspecto muito importante que nós precisamos Aqui é um aspecto muito importante que nós precisamos entender, é que todos os filhos de Jacó são daqueles que são as mães deles que chegaram a lhes nomear. Quer dizer, eles receberam o nome das mães, quer dizer, são os mães que deram os nomes. Estamos a ver o Ruben, estamos a ver o Judá, estamos a ver o Levi, estamos a ver... Todos os filhos de Jacó são as mães que deram nome. Mas aqui nós conseguimos ver que Jacó vai tomar a sua autoridade patriarcal para quebrar toda a profecia materna na vida do seu filho Benjamim. Quer dizer, ele recusa o que foi declarado sobre o filho dele, Benjamim. Enquanto que a mãe olhou e disse, não, tu és o filho das minhas dores. Mas o pai disse, não, tu não és o filho das minhas dores, mas tu és o filho da minha força. Então, nós conseguimos ver aqui a necessidade de uma redefinição. A necessidade de uma redefinição. E a necessidade dessa redefinição está baseada no posicionamento em que nós ocupamos. E aqui nós conseguimos ver é que Jacó, durante a viagem dele, durante o processo da viagem, o que acontecia é que os que tomavam a primeira place, a posição, a influência sobre o destino dos filhos, não era nada mais, nada menos que as mães. São as mães que estavam lá para definir, para determinar o destino profético dos filhos. E aqui nós conseguimos ver que, por causa disso, se você lê muito bem a palavra de Deus, por causa disso, depois de um tempo, chegou um momento em que Jacó reparou o erro que ele cometeu. Acho que lá em Gênesis 48, quando ele chamou todos os filhos e ele passou a redefinir o que quer dizer, o destino profético de cada filho na base da graça que ele carregava. Então, uma das coisas que nós conseguimos ver, ou que nós podemos ver, é esse aspecto aqui relacionado à posição do pai. O que nós podemos olhar aqui é que Jacó é um pai, mas é um pai que não tem essa autoridade patriarcal sobre a casa dele, não tem essa autoridade patriarcal sobre a família dele. Ele não consegue se impor na base dessa autoridade que ele tem. E o que nós conseguimos ver é que, por o facto dele não ter a capacidade de ocupar a posição que ele deveria ocupar, são as mães que se providenciaram, que ocuparam essa posição como que para definir a vida ou o destino profético dos filhos. E dali nós conseguimos ver como é que Jacó entrou nesse processo para poder redefinir o que tem a ver com o destino profético dos filhos dele. Então, uma das coisas que nós conseguimos ver é que, olhando para esse entendimento, precisamos entender que um filho é a pessoa que precisa carregar a marca do seu pai. Um filho é a pessoa que precisa carregar o quê? A marca do seu pai. Então, por quê? Porque o pai,
O pai, sendo progenitor, ele precisa providenciar o quê? Um modelo, ele precisa providenciar uma marca, ele precisa providenciar uma filosofia, uma estrutura no qual o filho é chamado a funcionar. Então, Jacó já não teve a capacidade de providenciar isso para os filhos dele. Mas aqui, o que nós conseguimos ver é que quando ele chegou nessa dimensão de que de Belém, ele voltou a ocupar essa autoridade, voltou a usar essa autoridade patriarcal que ele deveria usar desde o início, e ele redefinir a vida do seu filho, que era simplesmente o Benjamim. Então, o que nós conseguimos ver aqui é que o filho precisa carregar a marca do seu pai. Então, há uma palavra grega que é a palavra tupas, e essa palavra tupas significa simplesmente a marca ou o traço depois de um soco que alguém recebe na cara. Pronto, de uma forma muito simples, nós conseguimos ver a fabricação das moedas e ali nós conseguimos entender um pouco a ilustração do tupas. É essa marca que fica por cima de uma moeda depois de ter passado num processo. Podemos ver, por exemplo, uma moeda qualquer de um certo valor, se é de 10 ou de 20 ou de 50, a segunda moeda do local onde nós conseguimos estar. E o que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver que aquela moeda carrega uma marca que nós podemos usar como a palavra tupas. Ele carrega uma marca, mas isso aqui é uma marca que não sai. Então, é isso a ilustração do tupas. O tupas, na verdade, é uma marca que nós conseguimos receber de uma pessoa debaixo do qual nós nos encontramos. Nós precisamos nos definir debaixo de uma graça que tem a capacidade de deixar uma marca na nossa vida, que é o caso de Jacó. Quer dizer, nós conseguimos ver que Jacó carregava nele, não é? Jacó carregava nele uma graça, e ele, como o pai, o progenitor dessa família, precisava deixar uma marca da graça que ele carrega na vida de cada um dos seus filhos. Quer dizer, cada filho de Jacó precisava carregar nele, na vida dele, uma marca específica da graça de Jacó na vida deles. Então, isso é algo muito específico que nós conseguimos ver aqui, no que diz respeito ao que? Esse entendimento tupas. Quer dizer, o tupas é a marca que nós recebemos debaixo da graça no qual nós estamos definidos. Então, é para dizer, se eu não chego ao ponto de me definir debaixo de uma graça, vai ser difícil que eu consiga aproveitar de uma graça específica. Quer dizer, a graça só recebemos quando nós chegamos ao ponto de nos definir debaixo de uma graça específica. É tipo uma herança. Eu não consigo falar da herança se eu não consigo me posicionar como filho debaixo da graça de um pai. Por quê? Porque a herança, eu recebo a herança por causa do meu posicionamento como filho na vida de uma pessoa que é definido como um pai para mim. Então posso falar do aspecto herança. É da mesma forma que o tupas, quer dizer, só consigo carregar a marca de alguém que é uma pessoa que consegue definir o quê? Uma pessoa que consegue definir alguma coisa na minha vida. Só consigo carregar a graça, quer dizer, a marca da graça debaixo do qual eu decidi me definir. Então, isso sim é o tupas. Então, de uma outra forma, é para dizer que nós todos
somos chamados nós todos a poder aproveitar, nós todos somos chamados a poder aproveitar dessa marca que vai ficar gravado na nossa vida, mas só é possível aproveitarmos dessa marca, dessa graça, quando nós nos definimos debaixo de uma graça específica. Então, é para dizer, biblicamente falado, é para dizer que só consigo aproveitar de uma graça, de uma marca, se eu me defino como um filho debaixo de uma graça específica. Por quê? Porque essa graça vai poder lapidar a minha vida, porque essa graça vai poder deixar uma marca na minha vida. Então, é por isso há uma necessidade de nós nos definirmos debaixo de uma graça específica. Então, isso é uma das coisas muito importantes que nós conseguimos ver. Olhando para a vida de Jacó, que nesse caso que nós conseguimos ver, é um Jacó que é uma pessoa que antes não tinha a noção verdadeira de poder redefinir ou de poder definir, deixar uma marca na vida dos seus filhos, mas com o tempo, com a maturidade, ele teve a capacidade de entender a necessidade de deixar uma marca na vida dos seus filhos. Então, o erro que ele cometeu, deixando as mães definir o destino profético dos seus filhos, ele veio reparar aquilo mais tarde, em Gênesis 48, quando ele redefiniu a vida de cada um. Então, só pode aproveitar, só consegue aproveitar da cobertura, só consegue aproveitar da marca do tupas quem se define debaixo de uma graça específica. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que nós precisamos entender relacionado a esse entendimento que é simplesmente o tupas. Então, é o que nós conseguimos. Como nós conseguimos perceber que há uma necessidade de nós poder nos definir debaixo de uma graça específica. Por quê? Porque se chegamos a nos definir debaixo de uma graça específica, essa graça tem a capacidade de dar forma, de alterar, de lapidar e de preparar a graça que nós somos. Quer dizer, precisamos nos definir debaixo de uma graça para que esta graça debaixo do qual nós nos definimos consiga dar uma forma à nossa graça. Então, pronto, isso sim é a específica dessa dimensão que acabamos de falar, desse ponto que acabamos de falar, que é simplesmente Belém, não é a casa de pão, porque uma das coisas que nós conseguimos ver é que o pão, na verdade, o pão tem o símbolo da graça, e Belém é a casa de pão, é a casa onde a graça é provisionada. Então, o que nós conseguimos ver é que se nós nos definimos debaixo de uma graça e que essa graça é simplesmente uma casa que vai providenciar o pão para nós, então estaremos a viver dentro da abundância. Viver dentro da abundância não é viver numa plataforma de 4 paredes, mas viver dentro da abundância é viver debaixo de uma graça que tem a capacidade de providenciar o que for necessário para a nossa alimentação, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. É por isso que estamos a ver o Belém, essa dimensão onde esse ambiente onde a dimensão patriarcal tem a capacidade de definir, onde a dimensão patriarcal tem a capacidade de providenciar o mantimento, o alimento, tudo que for necessário para o desenvolvimento e o crescimento
desenvolvimento e o progresso. Então, hoje, o que nós podíamos falar sobre essa dimensão Betel, que Deus nos abençoa até a nossa próxima sessão, que será a 10ª sessão. Obrigado e boa continuação.